Amém, meus irmãos, graças a Deus. Então, sem perca de tempo, nós já vamos entrar na palavra. Nós estamos em pouco número, mas tenham certeza que a palavra vai ser pregada como se tivesse a mesma multidão, que talvez vocês gostariam que estivesse aqui, que talvez vocês se sentiriam bem, né? Mas será que Deus está preocupado com a multidão? Quem está aqui nessa noite é que deveria estar nessa noite. Deus quis trazer. Amém? Então nós vamos continuar nossa exposição. E o tema hoje é muito interessante. Vai mexer com você nessa noite, tenho certeza. É sobre a liberdade cristã. Limites. Até onde você pode chegar. O que você deve fazer. Como você deve agir. Então a exposição que nós estamos fazendo é 1 Coríntios. E hoje é o capítulo 8. Na verdade, nós vamos hoje pegar 3 capítulos, né? Porque o capítulo 8 vai falar do problema, da questão em si. E o 9 e o 10, o apóstolo vai tratar como a resposta e a aplicação dessas questões. Então você, por favor, colhe o seu ouvido na palavra de Deus. Escute tudo, ouça tudo. Retenha o que é bom para você nessa noite. Eu tenho certeza que a maioria que não está na presença de Deus, porque não se atenta para essas coisas, usou da liberdade excessiva, estão hoje caídos, fracassados, porque não tomaram cuidado, não deram devido respeito à palavra. E eu, estudando esse tema, né, tem uns 20 dias já, uns 15 dias, ouvi muitos pregadores aí. Infelizmente, a minha maior decepção são os reformados mesmo. Porque realmente os pentecostais não expõem o texto, né? Eles gostam de falar, gritar, pegar um texto fora do contexto, mas expor o texto só reformado, só quem realmente conhece as doutrinas e sabe que é assim que se prega na igreja hoje. Presta atenção, meus irmãos, a fase da pregação profética, que você profetizava, findou-se em João Batista, em Jesus, em os apóstolos. Depois disso, a pregação é expositiva. Você expõe o que está escrito. Você não precisa de revelar mais nada. O cânon bíblico foi fechado. Tudo está aqui. Então, assim que se prega a Bíblia, viu? Para não ter confusão, para não ter contenda. Mas, infelizmente, uma das exposições que eu fiquei muito chocado, falou muitas verdades, mas o crivo da questão, ele saía na tangente. Sobre algumas coisas que dão a liberdade para o povo fazer. Não vou citar os nomes, mas os irmãos imaginem quem é, né? Então, vamos lá, capítulo 8. A igreja de Coríntios, né, afetada por esse mundanismo, por esta enxurrada de comemorações, das questões que rodeava a igreja de Coríntios na Grécia, sobre os seus deuses, sobre as suas festas, sobre o seu padrão filosófico, padrão científico, até mesmo astrológico, e vários padrões que cercavam, que era natural da Grécia, entrava na igreja e muitas coisas começavam a acontecer. O padrão cultural, principalmente, entrou na igreja. E aqui nós vamos entrar, então, no capítulo 8. Paulo está respondendo, dá a entender, quando você vai ler essa carta, o 6, o 7, o 8, Paulo está respondendo questionamentos que se levantam contra o apóstolo da igreja, contra o fundador da igreja. Então, as pessoas começam a combater Paulo. E a história fala assim que essa carta, que é 1 Coríntios, na verdade é a segunda carta. Paulo já tinha respondido. E as pessoas não publicaram, sumiram com a carta. Então, essa aqui, na verdade, é a segunda carta. Na verdade, tem 4 cartas de Coríntios, né? Só que se perderam 2. Porque deve ter sido muito mais apertadas as coisas, né? Mas vamos lá, então? Então, está tendo problema aqui com comida. Vamos lá. Vou ler todo o capítulo 8, o 9, o 10 a gente não vai ler. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada. Nada é no mundo. E que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra,
Como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ou então com a sua sociedade, com aquele tempo, com aquele período, ainda comem dessas coisas como se fossem a eles sacrificadas. E a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que se essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém vier a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do seu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo, meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Então aqui, meus irmãos, a questão é sobre a carne que eles comiam, né? Porque o que acontece? Deixa eu dar um panorama histórico da época. Existiam lá vários templos pagãos. Existia, por exemplo, o templo do deus Baco. Baco era um deus que as festas que eles faziam no templo, no momento religioso lá, era regado a vinho e a orgia sexual. Daí que vem aquela palavra que você conhece, bacanal. Entendeu? Então, quer dizer, a deusa Afrodite, ela era a deusa do sexo, da fertilidade. Então eles levavam animais lá e sacrificavam, e com o seu sangue, com sementes, regavam a terra para induzir a terra a ser fértil. Então existia esse tipo de culto assim ao lado da igreja. Existia vários deuses, por exemplo, a grande deusa Diana dos Efésios, né? que dominou muito tempo, muito período. Existia o Júpiter, existia Netuno, Zeus, que era o deus maior dos gregos, né? Então existia essa idolatria lá que permeava e que era natural. As pessoas eram catequizadas desde criança, desde pequenininho, que esses deuses deveriam ser adorados, deveriam receber sacrifícios, recebiam essas ofertas, essas oferendas. E o que acontecia? Os cultos eram quase diários, é tipo universal, assim, sabe? Tipo mundial, tinha culto direto lá, né? Para atrair, para ganhar dinheiro, para fazer um monte de coisa. Então era muita carne que se levava lá. E naquele tempo não tinha freezer, né? No capítulo 9, no 10, ele vai falar do açougue. O que acontece? As carnes que sobravam, eles levavam para o açougue. E o açougue recebia carne boa e revendia essa carne, né? E as pessoas não ficavam escandalizadas. Será que eu posso comprar essa carne para comer? Não foi sacrificada a ídolo? Então havia essa questão, essa pergunta. E Paulo vai retrucar, vai explicar o porquê não e o porquê sim, o que vai acontecer. Então, eu tenho certeza que Paulo já tinha falado essas coisas. Mas como nós sabemos, Paulo estava sendo questionado na igreja de Coríntios, porque ele foi trocado, ele foi deixado de lado. Outras pessoas induziram outro evangelho na igreja de Coríntios. Então, Paulo está dando uma panorâmica. Então, existia um verdadeiro marketing naquele período, de você adorar a outros deuses. Então Paulo começa a responder aqui. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo em si mesmo, nada é no mundo. Quer dizer, o ídolo é a invenção da mente do homem. Porque não existe outro Deus. Só existe um Deus sobre a terra, sobre os céus, que é o Deus verdadeiro. Então, as pessoas são férteis em inventar deuses. As suas mentes inventaram muitos deuses. Na Índia, meus irmãos, existem milhões e milhares de deuses. O que você pensar, objeto, animal, o que você tiver na sua mente, isso pode se tornar um Deus. Você pode divinizar isso. Então, na verdade, não é nada. Mas da mente da pessoa se torna um Deus. Então eles começam a sacrificar isso. Por exemplo, eu trabalhava com foto, vídeo. Certa vez, me convidaram para filmar
um evento que ia ter no terreiro de Ubanda, né? Aí de pronto, eu falei assim, não vou. Primeiro que, mas por quê? Só porque você é crente? Eu falei, não, a questão não é essa, porque não convém eu ir nesse lugar, né? O que as pessoas vão pensar? Estou fazendo o que ali? Aí ele insistiu tanto que eu fui lá ver, eu vou lá ver. Não fui, um dia antes, né? Você vê que não tem nada ali, é só galinha morta, um fedor de bode, um fedor de sangue para toda, mas não tem nada, não tem vida, não tem medo, não dá? Então, a gente sabe que não é nada. Mas a pessoa te julgará, fala assim, não, você é um adorador, você é um kardecista, você é um bandista, você é uma pessoa que segue essa religião porque você estava lá. Então, havia essa questão, né? Paulo, se a gente comer essa carne, será que não vai ser associada a nossa imagem a um adorador de ídolo? E será que está certo? Então, Paulo começa explicando, meus irmãos, na verdade, todos nós sabemos que os ídolos são mentes férteis dos homens, né? Não existe, lá em Isaías 46 fala que ele é o Senhor, eu sou o Senhor. Vamos abrir Isaías rapidinho, para vocês verem aqui, 46, Isaías 46, 6 ao 9. Nós temos tempo hoje, então não vou correr na pregação, para deixar bem explicado essa questão. Os que gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ourives para que façam um Deus diante deste se prostram e se inclinam, sobre os ombros o tomam, levando e põem em seu lugar, e aí ele fica, do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta dá, e a ninguém livra das suas tribulações. Lembrai-vos disso e tende ânimos, tomai a sério, ó prevaricadores, lembrai-vos de coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Quer dizer, são coisas que você gasta dinheiro, que você põe lá, que as pessoas buscam como se fosse um Deus, e Deus dá a resposta. Eles não podem responder nas tribulações. Na sua tribulação, no seu momento de aflição, você acha que vai te responder? Isso não é Deus. A nossa idolatria deve ser jogada por terra. Não podemos ter esperança que a sua tribulação pode ser saciada na bebida, na amizade, no dinheiro, não pode. No poder, isso vira uma idolatria, tudo é idolatria. Agora estou aprofundando um pouquinho mais, mas eu quero voltar para o texto aqui. Então, isso é idolatria, as pessoas fazem Deus na mente e Deus de objeto. Então essa questão, Paulo deixa bem claro, que não há Deus, não há outro Deus. Isso é invenção da mente. Romanos 1:24, ele fala assim que Deus entregou os homens à imundícia pelos desejos dos seus corações. Por quê? Adoraram e serviram a criaturas em vez do Criador. Abandonaram, rejeitaram o que foi manifestado a nós. Deus se manifesta, a criação manifesta a glória de Deus. As pessoas preferem rejeitar e criar um Deus que te atende, um Deus seu, um Deus da sua cabeça. Então as pessoas são hábeis a fazer essas coisas. Então o próprio Deus deixa essas pessoas, esse tipo de pensamento serem, de certa forma, feitos e enganam muitas pessoas, para que eles mesmos colham aquilo que eles desejam. E as pessoas nunca terão paz, nunca terão verdadeira vida, nunca terão verdadeira alegria. Voltando para o texto, ele fala, então deixa claro, meus irmãos, vocês estão certos nessa questão. Realmente eles não são Deus. O que eles sacrificam a esses deuses não tem valor nenhum, não tem eficácia. A carne não vai virar uma coisa que pode contaminar. Jesus falou assim que o que contamina o homem é o que sai da boca, não é o que entra. No versículo 9, né, tem essa resposta. O que contamina é o que você deseja, o que você profere, o que você fala, o que você age, o que você toca. Não é o que entra. Mas que vocês saibam, vocês que são dotados desse conhecer, que nem todos, entretanto, não há conhecimento entre todos os irmãos. Porque alguns com efeito da familiaridade, aí que quero chegar. Algumas pessoas vieram, ó Coríntios, com esse pensamento, eles iam no templo da Afrodite, ou de Baco, ou qualquer um outro deus daquela época, que era adorado, e a mente deles era associada, se eu ofereço um sacrifício, se eu como carne, se eu comprar aquilo ali,
a minha mente está familiarizada, o meu andar está familiarizado com isso. E quando ela chega na igreja, ela vê os irmãos ir lá comprando a carne, ir lá no restaurante onde é supostamente oferecida a ídolos. Então esse irmão vê e começa, peraí, eu pensei que não podia, agora pode. Ele tem essa mistura. Na verdade, você pode comer. Não é impedido, não é pecado. Mas essa pessoa que não tem esse conhecimento, ele é afligido na sua mente. E ele começa então a ter vários questionamentos. É golpeado a sua mente. E sabe o fim disso? Essa pessoa começa então a praticar também essas coisas, mas não sabendo discernir isso. E ela acaba voltando para a prática. Essa pessoa acaba então, em vez de tomar um golinho, tomar vários golinhos. Em vez de ser uma pessoa comedida, uma pessoa equilibrada, começa a perder o equilíbrio. Perde as forças, perde o ânimo. E se perde, nós devemos ser sábios, fortes, instruídos. Mas quando nós não somos exemplos, a questão é o exemplo. Irmãos, não é pecado. Não tem problema, você não está participando do ritual, da oferenda, porque também o ídolo não existe, não é nada. O que é o ídolo? Nada. Mas as pessoas não entendem assim. Meus irmãos, infelizmente, ou felizmente, daqui a pouco nós vamos ler um texto, a maioria das pessoas são fracas na igreja, se escandalizam com essas coisas. E quando vê um irmão falando isso vira uma bagunça, vira uma ótima desculpa para começar a fofoca, começar as brigas, começar o escândalo e, por fim, a perdição dessas pessoas. A questão grande de Coríntios era os fracos. Meus irmãos, vocês estão escandalizando. Quando alguém te vê participando dessas coisas, comendo na mesa, comprando essas coisas, ou então fazendo um churrasco dessa carne que sobrou, daqueles ídolos que você comprou, ele vai associar, olha, o Silas também está oferecendo um sacrifício, porque essa carne vem de lá, então é natural que seja sacrificado, seja oferecido. Na verdade não é, eu sei disso, eu tenho plena consciência que não é, mas aquela pessoa que é fraca tem a sua mente, a sua consciência esmurrada, esbofeteada, elevada a pecar, elevada a duvidar da sua fé, elevada a duvidar do evangelho. Então Jesus usa um texto lá em Mateus, abra lá comigo, sobre os pequenos. Ele usa esse texto, ele compara com as crianças. E olha o que ele fala sobre as crianças, Mateus 18. Porque quanto mais nós sabemos, meus irmãos, obreiros da casa do Senhor, nós, irmãos, mas de nós será cobrado, será vindicado. Então os discípulos aqui parecem com esse saber, a soberba começou, né? E olha a conversa deles. 18, naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior do reino dos céus? Quem é o mais dotado? Quem está preparado? Quem será que vai ser mais coroado? Aí ele fala, Jesus chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não se converterdes a vós e não se tornardes como crianças, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim recebe. Porém, o 6, qualquer que fizer tropeçar uns desses pequeninos que creem em mim, melhor fora que não tivesse nascido, que pendurasse no seu pescoço uma grande pedra no moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha os escândalos. Mas ai daquele pelo homem, pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão, o teu pé te faz tropeçar, aí está começando a falar aqui das crianças, né? Do sentido da pessoa, da criança é uma criança que não tem discernimento, não tem conhecimento profundo das coisas do pai. O pai está indicando, pai, o que eu tenho que fazer? Às vezes nós temos nossos filhos e nós podamos muitas vezes muitas coisas que eles não façam isso. Não é que ele vai morrer, vai se machucar, mas por prudência a gente fala, não faça isso. Você pode até fazer, mas agora não é momento. Isso não, olha, não é bom você sair correndo aqui, que pode vir uma bicicleta. Não, pai, mas é difícil acontecer. Mas então, não faça isso. O pai começa a impedir isso. Então Jesus fala assim, se vocês não se tornarem como crianças, dependentes de conselho e de instrução para o seu bem, vocês não entram no reino dos céus. Como crianças. Nós temos que se tornar como crianças, como bebês, no sentido de Senhor,
o que o Senhor quer que eu faça? Eu até sei, mas eu sou totalmente dependente. O que o Senhor quiser eu faço, honrando o Pai, honrando a Deus. E ele fala que qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome me recebe. Quer dizer, ele está falando, vocês estão sendo soberbos. O conhecer, o saber os oráculos, as altas revelações de Deus, em vez de trazer vocês um espírito de humildade, de maior cuidado, está trazendo soberba sobre aqueles que não conhecem. E isso está tornando escândalo. Se isso te faz pecar, arranca fora. Olha só, se isso te faz pecar, arranca fora. Se essa liberdade, se esse direito te faz pecar, tropeçar, e faz que os outros também tropecem, arranque fora. Quer dizer, perca isso. Passe a não cometer essas coisas, porque é melhor entrar no reino dos céus sem ter esse privilégio que é seu, que é direito seu, do que ir para o inferno, sendo causa de tropeço. É Jesus falando, meus irmãos. Se nós fizermos tropeçar uma criancinha, lógico que não é o Diego, não é a Júlia, não é a Juliana, é uma criança espiritual, é um bebê espiritual, uma pessoa que é fraca na fé. As crianças são salvas, meus irmãos. Nós somos aqui reformados, mas as crianças sem pecado do conhecimento é salva. A nossa confissão de fé não é maluca. Sabe que as crianças não têm culpa no pecado. Já nascemos em pecado, mas quando aflora o pecado, aí ela está condenada. Antes disso, não. Então não é a criança. Mas quem se comporta como criança, essa é do reino do céu. Quando você for adulto, você tem que ser como criança. Quando você conhecer muito, Valdomiro, você tem que ser como criança. Eu não conheço nada, ai de mim. Ai. Aí que eu tenho que vigiar, aí que eu tenho que dar exemplo. Então, a carne ali, ó, o ídolo, né? A carne sacrificada ao ídolo, se eu posso comer ou não, na verdade é só um gancho para as demais coisas, das dúvidas que os cristãos têm. Posso ou não posso? É certo ou não é certo? Então Jesus fala assim, meu irmão, se isso faz você tropeçar, arranca fora, perca isso. Deixe de viver dessa maneira. Então nós devemos, sabe, meus irmãos, usar da nossa liberdade de uma maneira que não causamos tropeço nas pessoas. Olha a igreja. Olha essa igreja libertina de hoje. É tropeço para o mundo, é tropeço para o evangelho. Olha essa teologia maluca do triunfalismo. Quando Jesus ensinou isso? Eles distorcem um texto, né? Vocês agora posso tudo naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem o diabo. No sentido de conquistar, de ter as coisas, escandalizando, mentindo, levando as pessoas ao erro, à soberba. Os crentes são soberbos hoje. Vai conversar com um crente que não conhece a Bíblia e é soberbo. Vai conversar. Dá até medo, né? Deus falou comigo, aquela soberba, sabe? Levando aos pequenos, aqueles que não conhecem o Evangelho, a se escandalizar. Os seus eleitos a se escandalizar, a sofrer, a passar duras penas. Então as pessoas são induzidas a isso por causa da nossa falha, por causa do nosso erro, por causa da nossa falta de cuidado. Presta atenção, não é pecado comer a carne, Paulo fala. Mas meu irmão, se alguém vê você comendo isso, não vai causar escândalo? Mas naquele tempo você podia comer escondido, tudo bem. E hoje você pode comer escondido com tanta informação, com tanta gente, com tantas pessoas te vigiando? Pode? Você acha que isso ninguém vai saber? Você acha que isso não prolifera? Versículo 10, vamos lá para Coríntios. Temos que nos comportar como crianças. Como crianças. Adastais ao reino do céu. Deixe de pensar em coisas altas demais. Em pensar que vocês têm liberdade para isso, para aquilo outro. Vivam como escravos. A gente está falando assim, como uma pessoa que depende de Deus, totalmente de Deus. Então, essa glória que nós queremos, sabe, que eles queriam, essa soberba, ela é, em Jeremias 9, 23, 24, ela é definhada. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Misericórdia. Está se gloriando no seu conhecimento teológico, reformado? Aí eu falo para nós também, né? Você está por fora. Se você tiver que se gloriar em alguma coisa, se glorie no Senhor, você não é nada. Você não é nada. Meus irmãos, olha o escândalo das igrejas reformadas, o que está aflorando.
Aonde vai parar? Mas isso é bom, meu irmão. A igreja batista, né? Claro que a batista não é uma só, tem várias linhas de pensamento. A nossa é particular, a nossa é reformada. Mas a batista em si, nome batista, uma igreja aqui perto de Primavera, não sei, Ministério de Primavera, liberou o homossexualismo dentro da igreja. Pode ser homossexual dentro da igreja. A igreja Hillsong nos Estados Unidos, já falei isso aqui, né? Os líderes de louvor são homossexuais. Igrejas grandes, a igreja Assembleia de Deus, não precisa nem falar, nos escândalos, né? Lava Jato, Lava Seco, é tanta bagunça dentro da igreja. Sabe o que é isso também? Para nós não nos gloriarmos na denominação, não defendemos um catecismo que às vezes está contra a Escritura, para a gente aprender também. Nunca dura as coisas, não dura para sempre, não dura, porque as pessoas começam a se soberbecer, né? Aí Deus vem, humilha todo mundo. Até que tenha um novo avivamento. O que é avivamento? A confiar, a conhecer, a defender somente a Escritura. Então isso é bom. Então, não se glorie nisso, no seu saber. Não se glorie que você pertence a uma igreja reformada, mas você, olhando para a sua vida, talvez você não está parecendo que é reformado, hein? Está dando vergonha da gente. A nossa igreja está dando vergonha muitas vezes. Não se glorie nisso. Você acha que a corda vai estourar só para um lado? Vamos lá de novo para Coríntios, agora sim, Coríntios. Meus irmãos, nós temos que agir com prudência. Com prudência. Quando agimos sem prudência, cometemos pecado. O texto está falando. Nós pecamos e pecamos contra Cristo. E assim, por causa do seu saber, o 11. Perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando a consciência, é contra Cristo que você está pecando. É muito sério, não é? A questão não pode ser levada com irreverência, com descaso, é muito sério. Mateus 16, 24, aí Jesus fala assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Vocês não entenderam que a palavra da igreja, o placa da igreja chama renúncia. E a renúncia não é renunciar às falsas doutrinas, que devem ser renunciadas mesmo. Ao culto estranho, sim, mesmo. Mas o renunciar de Jesus também aqui é renuncie a si mesmo, aos seus direitos. Renuncie aquilo que é, muitas vezes, correto ser feito. Não há pecado, mas renuncie a si mesmo. Jesus sofreu porque ele merecia na cruz? Responde com você. Foi? E por que ele não revidou? Por que ele não tomou os seus direitos? Não, meu irmão, ele se esvaziou. Renuncie-se, tome a sua cruz. Quer dizer, você vai ficar ocupado. Você vai ficar totalmente ocupado, segurando a sua cruz. Mãos, pés, cabeça, mente, coração, tudo ocupado. Renuncie-se, toma a sua cruz e siga-me. Quer dizer, renuncie os seus direitos. Você tem direito naquilo. Você podia comer, você podia fazer, você podia ir lá. Não é pecado. Mas olha, será que não vou fazer alguém tropeçar? Vou, então não vou. É simples. Eu podia muito bem cobrar uma coisa de alguém que é meu direito, mas isso vai matar essa pessoa. Não cobro. Deixa lá, está perdoado. Imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, fazem aquilo que Cristo fez. Depois nós vamos voltar para o capítulo 8, porque os primeiros versículos é a chave da pregação, é a chave da verdade. Então no 9 agora, o apóstolo Paulo começa a dar exemplos e dar afirmações, concluir e aplicar o porquê nós não podemos fazer isso. E ele mesmo, Paulo mesmo, usa a sua vida como exemplo dos seus direitos que ele tinha. Mas ele abriu mão para que os fracos não se escandalizassem. Olha só o que o apóstolo Paulo fez. Do versículo 4 até o versículo 22, não precisa ler, não vamos ler, mas uma panorâmica, ele abriu mão de ser sustentado pela igreja. Ele abriu mão, era direito dele. Ele abriu mão de, nas viagens, levarem as mulheres, no caso Barnabé, né? Paulo não era casado, mas Barnabé não levava, Barnabé andava com ele. E os outros apóstolos levavam. Ele usa a lei para falar do boi, né? O boi que debulha não atarás a sua boca quando o boi estiver girando para o moinho, né? Amassar o trigo, amassar o milho, alguma coisa que for. E caía algumas migalhas. As pessoas eram tão maldosas que fechavam a boca do boi, para o boi não comer, caía. Não faça isso.
Agora, é claro que Deus não estava preocupado com o boi, estava preocupado com você, né? Não atarás a boca do boi que debulha, que trabalha. Digno é o trabalhador do seu salário. Quer dizer, ele abriu mão. Ele disse que os outros apóstolos usavam esses direitos, menos ele. E por quê? Meus irmãos, por que ele fazia isso? No versículo 12, para não causar nenhum obstáculo de Cristo. Ele tudo suportava, para não causar nenhum obstáculo do evangelho de Cristo. Ele suportava tudo. Ele renunciava aos seus direitos, para que a igreja de Coríntios não fosse o quê? Escandalizada. Presta atenção, olha esse país, olha essa bagunça, olha essa auto-idolatria, olha esse país idólatra que nós temos. Aí você vem para a igreja, aí chega aqui o pastor é idolatrado, o grupo de louvor é idolatrado, a cantora é idolatrada, é uma idolatria só. Qual a diferença? Então ele abria mão desses direitos, né, no caso. Eu não quero que vocês me tenham como alguém parecido com a sua religião, com a sua idolatria, então abro mão. Isso é evangelho, ele falava. Para que salvasse, para que o evangelho não fosse de alguma forma maquiado, manchado. Era direito, não era errado, mas ele abriu mão. Olha o exemplo. Então Paulo falou assim, olha, se eu quisesse usar os meus direitos. Agora, meu irmão, o que você tem suportado? Você, o que você tem deixado de fazer, de ter, para que o evangelho não sofra escândalo? O que a igreja tem feito no Brasil? O que a renúncia tem feito? Diante da sociedade, diante do mundo, diante das pessoas, diante da igreja. O que você tem suportado? A fim de que o evangelho seja anunciado de maneira que as pessoas falam, só pode ser o poder de Deus. Aí o pessoal vem para a igreja, quer ser como o mundo, vive como o mundo, busca as coisas do mundo. Então aí havia essa consciência, a pessoa ficava assim, mas não era assim no mundo, por que vai ser na igreja também? Mas não era para ser diferente, por que também é assim, igual? É parecido demais. Olha as músicas do mundo e olha as nossas músicas. Olha as reuniões, meus irmãos, do mundo. Olha as nossas reuniões. Vamos 19. Ele fala assim, que sendo livre, fez-se escravo de todos. Ele era livre. Ele poderia, sim, pedir que seus direitos fossem dados a ele. Mas ele era livre, ele se fez escravo, ele se submeteu. No versículo 3, ele fala assim, né? A minha defesa perante os que me interpelam é essa. Porque você vê que havia pessoas interpelando, combatendo Paulo, contestando a vida de Paulo. Eles não tinham vergonha na cara. Eles eram insensatos. Aqui na igreja de renúncia mesmo, por exemplo, eu sou muito contestado. Nós temos 6 anos de reunião, né? Sempre fui contestado. Não sei por que as pessoas me contestam, né? Talvez eu poderia falar algumas coisas. Por exemplo, o aluguel da igreja. Há 6 anos, eu e minha esposa vemos suportando quase sozinho. Não é? Dívidas que a igreja deixou até hoje lá, eu e a minha esposa pagamos até hoje. Até hoje, inclusive tem mais uma de 5 mil paga agora. Quer dizer, a minha casa foi cedida durante mais de 1 ano e meio lá. Muitas pessoas iam lá, orava, cantava, comia, bebia. E eu suportando, eu me doando. Iam me fazendo escravo, levava em casa, buscava em casa. Os traidores que me traíram, levava em casa, dava a cesta básica. Está aqui, ó. Os que me interpelam, a minha defesa é essa. Eu tenho me feito escravo, para que o evangelho não sofra dano. Agora, se quiser achar perfeição, nem Paulo era perfeito. Paulo fala assim que ele era mais miserável dos pecadores. Mas a entrega, eles não poderiam. Então, por exemplo, eu deixo muitas vezes de ter comunhão com a minha esposa para ter comunhão com os irmãos. Para ficar ouvindo os irmãos, a queixa, buscar, fazer, andar. Eu deixei de reformar minha casa muitas vezes, pagar as contas da igreja. Então Paulo disse, eu me fiz escravo de vocês todos, para que o evangelho fosse pregado. Vocês estão me interpelando? Amém, meus irmãos? Então, as minhas preocupações, meus deveres, muitas vezes são desviados daquilo que era legítimo, que eu deveria fazer com a minha família, para gastar tempo com pessoas que não queriam, que usavam de liberdade para ter o quê? Libertinagem. Para usar de conhecimento, para te esmagar depois, para jogar na sua cara. Aí Paulo fala, o conhecimento ensoberbece. Meu irmão, mas o amor edifica.
Amém? 23 agora. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ele se fez fraco, Paulo fala. Ele se fez como um que estava debaixo da lei, mas sem lei. Ele se fez dependente de Deus. Ele somente se gloriava na cruz de Cristo, como nós lemos lá no capítulo 1 de Coríntios. Se alguém tiver que se gloriar, gloriar só na cruz. Ele fala assim, que todas as coisas que ele tinha feito, ele foi muita fraqueza e muito temor que ele estava reunindo. Não havia soberba nele. Então Paulo se esvaziou. Vamos ler agora o 23, esse é muito interessante. 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Assim corro. Também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro meu corpo e reduzo à escravidão, para que, sendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, o Paulo fala assim que ele se compara como um atleta. Ele se põe como uma pessoa que está com uma meta. Eu preciso de correr uma corrida de alto rendimento. Não é correr, não é fazer caminhada, igual os crentes fazem de hoje. É alto rendimento. É uma performance, é uma corrida, é uma meta. É uma coroa, é uma jarda, são 100 metros rasos que ele precisa de alcançar. E ele tem que ser o primeiro. Como para alcançar um preço. E ele fala assim, que o atleta em tudo se domina. O atleta deixa de fazer várias coisas. Só para uma corrida. Ele nasce, ele cresce, ele começa a se evoluir, ele começa a entrar no esporte, ele começa a deixar de comer coisas que vão atrapalhá-lo, o desempenho do seu corpo físico. Ele não pode comer gordura, ele não pode comer uma fibra, então em tudo se domina. Agora, ele podia comer, não era, né? É risco dele. Se ele comesse aquilo, ele sabia que ele não podia o quê? Conquistar a coroa. Então, em tudo se domina, em tudo ele se abstém dos prazeres, ele deixa de ir em festa, ele deixa de ir em casamento, deixa de viajar, deixa de fazer várias coisas que são lícitas. Às vezes nós não podemos fazer o que nós queremos. É até lícito fazer. Mas eu sou um atleta, se eu fizer isso, eu vou me embaraçar. Eu vou perder o treinamento, eu vou desobedecer o que o meu treinador me passou. Então, em tudo se abstém. Então, ele tem uma dieta rigorosa. O cristão tem uma dieta rigorosa. Uma dieta na oração, no conhecimento bíblico, no estudo bíblico. Sabe? Então, nós temos uma meta, nós temos uma dieta de conhecer a Deus, de ter familiaridade, de ter uma prática na oração, uma prática no estudo bíblico. Então, ele tem exercícios diários. E não pense que nas férias eles vivem de qualquer jeito, viu? Agora eu estou de férias, não vai ter competição, o período de competição acabou, agora eu tive um contato muito grande com os atletas de alto rendimento, nós íamos comer assim, eles não comiam nada, é só salada. Você está de férias? Não posso, porque para me recuperar isso aqui vai demorar, para me tirar isso do meu corpo, isso vai demorar muito tempo. É a mesma coisa nós. Vocês estão perdendo tempo, comendo coisas que não deveriam comer, vivendo de maneira que não deveria viver. E para vocês recuperarem esse padrão bíblico, vai demorar. O atleta vai correr e eles têm regras, né? A federação põe regras que eles não podem ter anabolizantes no corpo, né? Porque pode ajudar no desempenho, né? E quando ele é flagrado, quando pega o anabolizante, ele perde, ele é desqualificado. E muitas vezes esse anabolizante que ele toma sem saber. E é verdade, já aconteceu com muitos atletas. Ele toma um remédio para uma dor e tinha ali um elemento químico que ia interferir. Por exemplo, você pode ir em tal lugar que você não está com a intenção de se corromper ou então machucar alguém, né? Mas ali pode ter algum produto que pode interferir no seu rendimento. Olha só, e sabe por que ele acaba tomando? Porque ele não lê a bula. Ou o médico não lê, ou falta de atenção. E às vezes a gente faz isso com a Bíblia. A gente acaba tomando uma coisa que não deveria por falta de conhecimento. E somos desqualificados da corrida. Então Paulo fala assim que não podemos correr de qualquer jeito, sem padrão, sem um alvo.
Ele fala, não perca tempo, fica se esmurrando no ar, aí vem aqui na igreja domingo, fica se esmurrando no ar. Ó. Não tem valor nenhum o que você está fazendo aqui hoje. Não tem valor nenhum. Chega, sabe, eu sou crente. Você está esmurrando no ar. Você não está competindo de maneira correta, bíblica, verdadeira. Aí Paulo fala assim que ele se esmurrava. No versículo 27. Para não escandalizar o irmão com as suas posturas, mesmo que ela seja de direito. Mas você entrou nessa. Ô irmão, você entrou nessa. Você está agora, você foi chamado, você foi alistado para essa batalha. Você não pode se embaraçar com essas coisas. A não ser que você não quer se alistar. A não ser que você não quer fazer parte. A não ser que você não quer ser um atleta. Mas se você está nesse caminho, não perca tempo. Não se embarace. A grande questão também em Coríntios, o que pode causar dano, é que, como eu disse, não é pecado, mas nós falamos, não, Deus é o libertador, Deus é o verdadeiro Deus, é Ele que nós podemos. Nós começamos a falar a singularidade de Deus, né? Como Deus é poderoso, mas nós mesmos, muitas vezes, não nos submetemos, não nos damos ao prazer de nos humilharmos diante dessa singularidade. É fácil falar, é fácil pregar, é fácil querer, mas ninguém se dispõe. Aí as pessoas acabam vendo isso na gente, sabe, lá fora. Claro que vê. Nós falamos e muitas vezes nós mesmos não nos submetemos. Nós corremos o risco também de ser desclassificados, rejeitados por Deus. Capítulo 10, então Paulo fala assim, olha, eu dei esse exemplo, eu dei o meu exemplo, eu coloquei algumas coisas aqui, e no 10, o que ele quer falar aqui? Ele fala para não ignorar que os nossos irmãos no deserto usaram da sua liberdade de forma que não agradou a Deus. Por isso eles não entraram na terra prometida. Ué, eles foram libertos. Deus agiu com mão forte lá. Deus mostrou que Deus era com eles. Que eles sim agradaram a Deus. Que eles sim estavam em Deus. Mas Deus não se agradou deles. É interessante nós fizermos um paralelo hoje, com aquele tempo e hoje. Você quer liberdade da escravidão do mundo para quê? Eu quero ser escravo eu quero ser liberto da escravidão desse mundo. Seu tempo está escasso, você precisa ter ter um emprego melhor, que te dá mais tempo, mais remuneração. Para quê? Você precisa de casar, você precisa de se formar, você precisa de que esse país tenha uma política social mais justa, econômica mais justa. Para quê? Era isso que o povo do Egito estava falando. Eu preciso disso, Deus. Eu quero isso, porque desse jeito não está dando. Você se sente oprimido devido à tribulação, seu casamento, a sua família, você ora, os seus filhos dão trabalho. Você precisa de ter mais recursos. Para quê? Ou seja, Deus precisa fazer algo para nós. Precisa fazer. Porque do jeito que está, não dá. Para você, muitas vezes, gastar isso, sabe como? De forma descuidosa, em libertinagem, em egocentrismo. A igreja quer isso. Você vai usar esses meios para oferecer a Deus, quando você tiver essas coisas, para dar muito menos que você já dá hoje, quando você tiver isso. Porque se você é fiel no pouco, é sobre o muito que Deus te colocará. Se você não faz agora, muito menos depois, quando você tiver recursos, e meios, e tempo, e dinheiro, não vai dar. Você não está sendo fiel agora. Meu irmão, toma cuidado, meus irmãos, toma cuidado. Não use Deus para alcançar as suas metas, né? Como Israel, né, fez lá no Egito. Usou Deus para fugir do Egito, e usou o deserto para fugir de Deus. Desse jeito é melhor ficar no deserto. Vim para a igreja para ficar assim, é melhor ficar lá no Egito. Para obedecer essa lei aqui, é melhor que eu estivesse lá, morrendo lá. E Deus deu para esses homens. Não entraram no descanso. Não entraram no gozo. Vocês queriam o Egito, então morram. Você vê que a questão muitas vezes não é o mundo, é você aqui dentro. A questão não era o Egito. É lógico que o Egito estava maltratando, escravizando, estava uma tribulação. Havia planos de Deus para a redenção de Israel, tipificando a igreja de hoje. Claro que existia, mas o problema não era eles.
Eles saíram. Para que eles queriam sair do deserto? Para sacrificar a Deus, para viver somente para Deus. Chegou no deserto, murmuração, reclamação, desvio, não quero saber nada, pecado. Tinha tempo. Se você não é fiel agora, esquece, depois você não vai ser. Se você não está sendo grato agora, muito menos depois. Não vai ser. Versículo 6, vamos lá no versículo 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Eles cobiçaram essas coisas, meus irmãos. Coisas que impediram que eles entraram ao 7. Não façais, pois, idólatras como algum deles, porque está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e depois levantou-se para se divertir. O povo queria liberdade, o povo queria sair da escravidão, não para servir o Deus verdadeiro, para se auto-servir, auto-idolatrar, se alegrar. Como se diz, para ter a alegria em si mesmo. Não era Deus que eles queriam. Muitas pessoas querem ir para o céu, mas Deus não pode estar lá quando ele chegar. Deus é um cara muito chato. A igreja vive assim. Meus irmãos, nós estamos na caminhada. O povo queria festejar, o povo queria beber, se levantou para se divertir, mas esqueceram que eles estavam no deserto. Não entraram ainda na Terra Santa, na Terra Prometida. Você ainda não entrou lá, Tânia. Você está caminhando. Enquanto você estiver aqui, é tribulações, o sol causticante, o deserto, dificuldade. Mas é claro, Deus dará o necessário para que você não caia, não morra, para que você não seja, atribulado de forma que você não possa suportar. O maná era servido, a água era dada, a coluna de fogo à noite, a nuvem no sol, era tudo cuidado por Deus. Mas o povo sempre queria mais, está vendo? Nunca está bom. Eu queria sair dessa escravidão. Aí Deus vai lá e dá uma segurança, mesmo que no deserto. Aqui nós estamos no deserto, mas Deus está dando condições para você. Não está dando. Não está dando o seu salário, não está dando o seu pão de cada dia, não está dando o seu sustento, o ar que você respira, não está dando condições de você ensinar o seu filho o caminho que deve andar, e você está reclamando. Está reclamando. Então nós estamos na caminhada. Nós não podemos vacilar, nós não podemos cobiçar essas coisas, sabe? Porque isso é prazeroso à carne. Como é bom. A carne vai querer isso. Sabe? A carne vai querer. Continue, meus irmãos, esmurrando o seu corpo. Continue se fazendo escravo do Evangelho, escravo de Cristo. Não queira se deleitar neste mundo, com as coisas desse mundo, porque não é aqui o seu lugar, aqui é o deserto. O deserto não se faz casa, não se faz construção, é areia lá, não dá para você fazer. Aqui não dá para você fazer uma casa eterna, uma morada eterna, é no céu nossa casa. Aqui é passageiro, aqui é tribulação, aqui é peregrinação. Ele está usando esse exemplo do capítulo 10 de Coríntios, para falar que as pessoas que usaram da liberdade, acabaram perdendo a consciência. Não só ferindo a própria consciência, não pecando somente contra os irmãos, mas pecando também contra Deus, contra Cristo. Feriram a rocha era Cristo. Reclamaram de Cristo. Então a sua liberdade não pode, meus irmãos, ser vivida da maneira que você gostaria que fosse vivida. E é até ético, é até correto, é até justo que vivesse, mas você vai ter que abrir mão disso. Cirineu abriu mão da sua liberdade forçosamente, né? Que ele também não queria carregar, mas teve que carregar a cruz com Cristo. Foi intimado a carregar a cruz. Você é intimado, você não tem escolha. Você tem que carregar essa cruz. Graças a Deus, se você for forçado a levar essa cruz. É graça. Bem, porque se nós fizermos essas coisas, certamente, se nós não esmurrarmos o corpo, não perdermos a liberdade que nós temos, não abrirmos mão, certamente vai vir a imoralidade, o que aconteceu aqui. 8. E não pratiqueis imoralidade como algum deles, e fizeram cair num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova. Então o que vai acontecer? Imoralidade, murmuração, inveja, presunção, soberba, autoconfiança, autoflagelação, autoestima, tudo eu estou no deserto, eu saí do Egito porque eu sou bom, Deus não estava lá, Deus não precisou de me ajudar, sabe? A gente começa a achar que é o cara, nós podemos fazer tudo, nós temos essa liberdade agora, né? Não, foi revelado, está tudo bem. Aí começa a acontecer essas coisas, o que aconteceu no deserto.
Versículo 12, vamos pular lá? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você tem chegado, meu irmão, a esse conhecimento de Deus, se você tem, sabe discernir o que é verdadeiro, o que é farisaísmo, o que é legalismo, o que é certo, o que não é certo, amém. Mas toma cuidado se você usar isso para a sua glória própria. Sua queda é iminente, está falando aqui. Não, tome cuidado para que você não caia. Você tem que ser conhecedor, você tem que ser sábio, sim, é bom. Mas se você usar para a sua própria glória, não se importando com os outros, eu quero que as pessoas que pensam assim vá orar. Não é que elas vão orar. Elas estão sendo machucadas. Presta atenção. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Sabe esse irmão fraco que está perto de você? Ele está te moldando a imagem de Cristo. Você está sendo mais vigilante por causa dele. Você está sendo mais inteligente, mais prudente por causa dele. Tudo contribui. É tudo uma grande engrenagem que se encaixa no Evangelho, na Bíblia, na Escritura. Tudo ajuda. A fraqueza desse irmão me torna mais prudente, mais vigilante. Então toma cuidado. Versículo 13, não tente a Deus. Não ande em lugares onde parece ser certo aos seus olhos, mas não é prudente, olha aí. Não vem tentação sobre nós que não seja humana. Deus não tenta ninguém. Nós procuramos a tentação. Ô Valdomiro, nós estávamos na porta da igreja agora há pouco, né? Nós procuramos aquela tentação? Passou uma mulher e chamou a gente de bonito, toda roupa sensual. Deus nos dará o escape. Deus nos dará, com essa tentação, o devido escape. Mas quando nós procuramos a tentação, é como se estivesse tentando a Deus. Eu vou aqui, eu sei que eu não poderia, mas eu estou aqui, eu sei que eu posso, porque eu não vou me contaminar. Você está tentando a Deus. Você está achando que você é bom, que você é suficiente, que você é forte. Aí cai. Então não tente a Deus, não vá nesse lugar onde tem coisas oferecidas a ídolos, ó Coríntios. Vocês estão tentando a Deus. É claro que não existe outro Deus além do nosso Deus, mas quando você faz isso, vocês estão achando que vocês são fortes em si mesmos, e que a consciência dos outros, se for atacada, eu não tenho nada com isso. Você tem com isso. Você está tentando, você está achando que Deus não é sábio o suficiente para te dar este caminho, é sério. Você vê como acontece? O que acontece? Então, não coma, não beba, não use, não ponha, não use os seus direitos, não reclame, não proteste, não faça, não. É Deus falando, não faça. É direito, mas não faça. Se domine as suas vontades, sofre as aflições como bom soldado, suporte. É os conselhos de Deus. É os conselhos. No versículo 15 e 22 agora ele vai fazer aqui uma coisa que talvez possa, então, nos dar mais ânimo para viver dessa forma. 15 e 22 eu vou ler para os irmãos. Fala como a criteriosos, julgai vós mesmos que, digo, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um só pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai, ó Israel segundo a carne, não é certo que eles se alimentavam dos sacrifícios, sacrifícios são participantes do altar? Que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Nós já sabemos que não, né? Não vale nada o ídolo lá, certo? Antes digo que essas coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, não a Deus. Opa! A questão toda não é o ídolo, não é a madeira, não é o gesso, não é a caixa. Isso não vale nada, os homens estão... Mas por trás disso existe hostes espirituais, existem demônios que dominaram as pessoas, as mentes, para de alguma forma afastar essas pessoas do Criador. Então ele fala, presta atenção, nós participamos da comunhão com o Senhor na sua morte e na sua ressurreição. Quando você participa da ceia, você se torna o quê? Participante espiritual
da eternidade, do corpo de Cristo, você agora está ligado em Cristo, de forma que você agora tem o quê? Participação nisso. Você está comemorando, você está fazendo lembrar, você está fazendo menção, você vive para isso, ok? Então, quando você participa de uma coisa que é sacrificada ao ídolo, você está fazendo parte com os demônios. Não é a madeira não tem, mas o demônio, Satanás, a sua perspicácia, a sua inteligência, a sua forma de fazer os homens caírem, é ele que vocês estão adorando. Ele está por trás disso. Na verdade, não é a pedra. As astutas ciladas de Satanás meticulosamente estão por trás disso. É claro, meus irmãos, que a Coca-Cola não é do diabo, viu? Isso é coisa de gente que não tem o que falar, fazer. Tem que provar as coisas. Tem que ser mostrado. Claro que a Disney não é do diabo. Quer dizer, o mundo todo é vaidade, mas tem coisas que são claramente declaradas a Satanás. São, sim, características. Por exemplo, o que está ligado hoje à bebida alcoólica hoje, nos bares aí? Prostituição, destruição da família. Não é isso? Autoliberdade, não é relacionamento sério, quero só curtir. Então isso está ligado por trás disso tudo, tem o quê? O dedo de Satanás. Então é certo você ir no bar tomar cerveja? É certo você ficar, você está fazendo comunhão, a comunhão que você está tendo é com demônios. Se tivesse um produto lá no mercado, lá no açougue, que está escrito lá, oferecido a Iemanjá, é certo você comprar? É certo? Não, você não vai comprar, é lógico, isso está ligado. Mas também são coisas sutis, que nós muitas vezes participamos e não percebemos. Toma cuidado. Então é demônios que estão por trás disso. No versículo, 21, não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios, de coisas oferecidas a ídolos, que por trás disso, por exemplo, olha só, o futebol, coisa idólatra do Brasil, nós somos tão idólatras, né? Oh, meu Deus do céu, só Deus mesmo, quanto nós temos que orar por isso? É mal o futebol? Não, não é mal não, é um esporte, né? Gostoso, não tem problema, tudo é do Senhor, a terra e a plenitude é do Senhor. Teve um jogo hoje, né? Eu vi uma notícia rapidinho que teve um morto hoje, antes do jogo, por causa de brigas. Quem está por trás disso? Eu sou desse time, é Satanás, matando, arrebatando as almas, levando para o inferno. Você vê como é que nós somos tão idólatras, nós estamos acompanhando, desejando, participando, sofrendo, Giovana, por causa de coisas que estão por trás. Satanás. Sabe o Brasil quando foi campeão em 58? O Zagallo falou assim que eles iam jogar com a camisa azul, eles estavam meio assim, né? Aí ele falou assim que não, nós vamos jogar com a cor do manto sagrado da Nossa Senhora Aparecida do Brasil. Não pega mal isso, irmãos. Nós idolatramos uma seleção que é supostamente oferecida a um ídolo, e eles foram campeão. E gloriam-se aonde? Naquilo que Zagallo falou. Não, se não fosse o manto da Nossa Senhora. É difícil, meus irmãos, falar isso nessa atualidade. É muito difícil, meu. Sabe porque está impregnado na nossa mente, né? Por isso que as igrejas estão caídas, prostradas. Eu ia na igreja, quando era adolescente, o culto começava, o pastor falava, hoje o Corinthians perdeu de 2, hein? O São Paulo, aquele palhaço, usando o púlpito para falar as coisas do mundo. Convém isso? Não escandaliza isso? A pessoa vem no mundo, que era uma pessoa que sofreu muito, chega aqui, qual a conversa fora? Você viu? Timão, hein? Para, vigia, toma cuidado, não é prudente. Não é que é pecado, mas é prudente isso? Eu estou dizendo de coisas menores, hein? Não estou falando de coisas piores. Filmes, séries, filme de terror, olha, estou falando de coisa muito séria, hein? Muito séria. Então, isso é a nossa conversa. A liberdade, meu Deus me libertou você para adorar a Deus, para você hoje ser, não mais escravo do pecado, mas ter liberdade. Meu irmão, a sua liberdade que Deus conquistou do Egito, do mundo hoje, é para que você possa adorar a Deus completamente. Nós estamos perdendo tempo, é por isso que a família não se converte, por isso que o pai não vai para a igreja, por isso. Não por causa disso, mas também por isso, porque você não dá exemplo. Se dependesse de você, acabou, inferno. Aí nós perdemos tempo. Vamos lá. Muito cuidado, muito zelo.
Muito cuidado. Aí eu escuto os reformados, não, você pode ir na boate, viu? Você pode ir. Mas não era certo. Você pode ir, acorda, meu irmão. Cala a boca, vai lavar essa boca. Como não pode ir na boate? Como pode ir num bar? E é isso que a gente escuta. Por isso está desse jeito, essas IPBs da vida aí. Para, meu irmão. O que é isso? Aí depois você reclama do Paulo Júnior, né? Vai reclamar do diabo, meu irmão. Vamos lá. Versículo 21. Decidam-se. Com quem você quer ter comunhão? Decida-se. Ele está falando assim, decida. Você não pode ter comunhão com os dois. Você vai adorar a Deus ou ao diabo. O Senhor é Senhor ou Satanás é seu Senhor. Ou o mundo é seu Senhor. Ele está falando, decidam-se. Você não discernindo isso, não fazendo caso dos mais fracos, no versículo 22, você simplesmente está provocando Deus. Olha só, provocaremos o zelo do Senhor, porque zelo é o quê? É uma coisa que Ele tem por mais sagrado. A Bíblia fala que Deus é imutável. Ele não muda, Ele não vai ter um descuido das palavras que Ele já proferiu antes da eternidade. Ele vai cumprir toda a sua... Você quer provocar o zelo dEle? Você está querendo fazer com que Ele execute as palavras dEle em você? Você está doido? Deus não reclamará com sua santidade se ela for exacerbida, viu? Meu prazer é estar na casa de Deus, é orar, é buscar a Deus. É só falar as coisas de Deus. Ih, rapaz, você não precisava disso na terra, não. Você acha que Deus vai falar isso para você? Parece que é isso, né? Você está querendo ser muito santarrão, graças a Deus, meu irmão, sim, filho. O William, né, o Teixeira, ele fala para mim, pastor, hoje eu estive com a Camila no Facebook, e oramos 2 horas, eu e ela, que coisa linda. Zelo. Orando, chorando pelos pecados. Zelo. Pastor, hoje eu publiquei 17 livros, 22 livros. Zelo. Você acha que isso é errado? Vocês estão doidos? Porque é isso que eles passam, santarrão lá, querendo ser melhor que a gente. Que sejam. Certamente as pessoas vão falar que você é um santarrão. Deixa elas falar. Deus não vai reclamar. 1 Pedro 3, 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecido, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto fosse chamados, a fim de receberdes galardão por herança, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, evite os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenha-se em pôr alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor estão contra aqueles que praticam males. Olha que alegria de Pedro falando. Se empenhe em fazer o bem, busque isso, se encha disso. Faça essas coisas. Ao 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o bom do que praticando o mal. Sofra praticando o bem, meu irmão. Não fique se esmurrando o ar, sem direção. Sofra. Seja excluído da comunhão, seja. Fique solitário, fique. Mas sofra por fazer o bem, o correto. Amar a coisa certa. E o que ele está querendo falar aqui? Sofra em fazer o bem é perder a sua liberdade. Deixar de fazer aquilo que você poderia fazer, mas isso pode atrapalhar alguém, pode escandalizar alguém, pode escandalizar o mundo. Estou dizendo assim, de uma forma geral, do que você faz dia a dia. Coríntios 8:1. Eu não sei nem que hora que é agora. E não estou preocupado também. Vocês não vêm na igreja a semana inteira, só hoje vocês estão aqui, a maioria. Só está aqui hoje. Então vocês vão ter que ouvir. 8:1. A finalidade, né? O 31 fala assim que a finalidade do homem é glorificar a Deus em tudo. Em tudo, em tudo. Em perder a liberdade, você glorifica a Deus. Em não fazer o mal tropeçar, você glorifica a Deus. Em se guardar, você glorifica a Deus. Em buscar o bem, você glorifica a Deus. Em tudo nós devemos glorificar a Deus. Em tudo. Quer comais, quer bebais. Agora, Paulo apela lá no capítulo 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas voltando para o 8, nós
Somos senhores do saber. O saber, se não é de forma que glorificará a Cristo, deixará você soberbo. E sabe como é que o soberbo vive na igreja? Com uma humildade falsa. Ele se faz humilde, mas por dentro ele é soberbo. É uma frase de um escritor. A humildade fingida é a soberba refinada. O conhecer ensoberbece, mas o amor edifica. As bases dos pilares da pessoa que quer viver de forma bíblica, correta, segura é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua mente, alma e conhecimento, e ao próximo como a si mesmo. É o pilar da sua fé esse. O pilar da nossa fé deve ser esse. Sabe por que você consegue amar o irmão? E fazê-lo ser abençoado com seus atos? Sabe como é que você consegue mostrar o evangelho lá fora? Para quem não é cristão, para quem pode ser um dos escolhidos? Amando a Deus. Se você não ama o seu irmão, você não está amando a Deus. É simples. Se você conhece, você começa a amá-lo, desejá-lo, é simples amar o próximo. As pessoas não amam. O amor edifica. O amor vai trazer o quê? Esse constrangimento a fazer a sua mente ser cativa a Deus. 1 João 3,14. Presta atenção. Nós sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. E quem está morto espiritualmente realmente não ama o próximo fraternalmente. Ama com amor condicional, com amor buscando ao interesse, não se doando, não somente dando como Cristo deu. Esse é o teste. Se você padece pelo irmão é porque você ama a Deus. As pessoas lá em Coríntios elas estavam tão cheias de si que na verdade o problema não era aquilo, o problema é que eles não amavam Deus. Eles não amavam o evangelho, como nós ensinamos, o evangelho foi trocado. Era outros apóstolos, outro tipo de filosofia, era outra questão, era filosofia humanista, era triunfalismo. Deixaram Deus de lado. Os dois pilares, é Lucas 25, se não me engano. É Lucas 25, Lucas 10, 25, 27, quando o fariseu vai perguntar para Jesus como é que ele podia cumprir a lei, o que era a lei, qual era o resumo. Ele falou, como é que você entende ela? Ele falou assim, faça isso, você vai viver. Faça isso, você vai se dar bem, faça isso, ame a Deus. Então João, teste de fé para nós, né? Aí 1 João 4,20, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois não ama o seu irmão, porque se não ama qual viu, como poderá amar aquele que não viu? Então, analise você, meu irmão. Se você não está conseguindo perdoar, amar, praticar o bem, perder para ganhar o irmão, deixar de fazer para conquistar a coroa corruptível, você não está fazendo isso é que você não está amando a Deus, você não está amando o seu irmão. Você não está. É hipocrisia. Você é um grande ator na igreja. E amar, meu irmão, não é uma pessoa chegar aqui com adivinhações e falar e você não falar nada. Não, isso é outra coisa. As doutrinas é outra coisa. Estou falando se você padecer alguma liberdade que você tem por amor a um irmão que é mais fraco, está aprendendo. O amor de Deus faz nos abstermos do nosso direito, das nossas vontades. Amar ao irmão é não fazê-lo pecar. Agora eu queria dar um exemplo, talvez o maior exemplo da Bíblia. Você está entendendo o que o amor de Deus vai fazer você fazer? Está entendendo? Refrear a língua, guardar os olhos, não pecar contra o próximo, é não desejar o que ele tem, é muita coisa. Mas o maior exemplo é o de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que abriu mão do direito de ter o seu filho, aquele que a alma dele se comprazia, que a alma dele tinha total satisfação por você. Presta atenção. Está muito além de deixar de comer, de beber, de fazer, meu irmão. Ele matou o Filho de Deus. Ele matou o seu próprio filho, por amor. E como você não ama um Deus desse e se sujeita às leis de um Deus desse, por amor a um Deus desse? Então esse é o maior ato de amor, ele perdeu tudo.
para salvar a gente. Nós não podemos nos dar nem o luxo de perder algumas frívolas alegrias dessa terra, por amor a Deus. Ele perdeu tudo por nós, tudo. Tudo que ele se alegrava por um momento, que era o seu filho. Por amor aos perdidos, nós devemos perder, para de alguma forma mostrar o evangelho para essas pessoas. Isso é prova de amor. Isso é prova de novo nascimento. Perder direitos, perder, prazeres, se fazer de fraco. Como eles. Você tem que sair de fraco. É mesmo, irmão, não podemos, não devemos, não vamos fazer, porque isso realmente não vai ficar bem, não é lícito, não é legal. Você alcançou um padrão alto, meu irmão. A Bíblia fala assim que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja, almeja. Sabe por quê? Quem está na frente, quem está na obra, tem coisas que vai ser revelada para ele que você não consegue passar para a igreja. Você entendeu? É alto demais. É você e Deus. Então você se submete. Então quando você recebe uma revelação dessa, você se humilha, você não se exalta. Você fala, que eu sou? Excelente coisa deseja, mas quem deseja essas coisas deve saber que por elas também serão cobradas. O grande problema da igreja não são os membros, são os líderes. Os membros estão lá, querem aprender, são ovelhas, precisam de alimento. Aí o versículo 3. Se alguém ama a Deus, este é conhecido de Deus. É amado por Deus. É salvo, é livre. Ele é bem-aventurado por Deus, bem-aventurado sois vós, esse que sofre perseguição por causa da justiça. A justiça. Deste é o reino dos céus. Você está entendendo? Aquele que ama a Deus, que suporta essas coisas, é deste que é o reino do céu. Ele fala, alegre-se, exultem, porque grande é o vosso galardão nos céus. Não se preocupem, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, porque eles machucavam. Os homens de hoje têm comichão nos ouvidos, não suportam a sã doutrina, amontoam para si doutores conforme as suas próprias paixões. De todos os lados, reformados, pentecostais, todos eles, está igualzinho. Eu quero ouvir uma coisa gostosa, fala de Deus, fala da eternidade. Que nuvem que ele está sentado, aonde que é? Quer coisa alta, não quer ouvir a sã doutrina, o que é necessário, urgente para os dias de hoje. Não amam a Deus. Por isso, comem, bebem, arrancam a pele da ovelha, pegam a gordura dela, fazem de comércio, tanto liderança e como aqueles que desejam essas coisas serão condenados. Então a questão não é pecado comer essa carne. O pecado está por trás disso, é Satanás querendo usar esse problema, essa questão, para as mentes dos fracos serem persuadidas e eles sejam escandalizados, para que você seja motivo de tropeço e para que a fé deles se abalem e eles se afastem de Deus. Você vai fazer isso? Você tem coragem? Você não tem coragem de arrancar o seu braço, o seu olho, se isso está fazendo você pecar? Contra Cristo, contra Deus. Você tem coragem de fazer um pequenino desse pecar? Você vai ser lançado nas profundezas do mar. É melhor você não ter nascido, rapaz. A Bíblia está falando. Então doe-se, renuncie-se a si mesmo, Os seus direitos. Você tem direito de pegar o seu salário e gastar na sua casa, na sua comida, mas está gastando dinheiro naquilo que não pode alimentar, naquilo que não é pão. Gaste o seu tempo, gaste-se para a obra de Deus, para Deus, em conhecer a Deus. Então a questão tem coisas que você pode fazer, mas não faça por causa dos fracos. E se você acha que é forte, você não sabe o que está falando. Você não tem conhecimento de Deus ainda. Você é fraco. É graça sobre graça.
Nós não podemos aceitar uma igreja que viva dessa maneira nos dias atuais, meu irmão, como igreja. Como igreja. Está vendo por que está vazio os bancos aqui? A palavra é dura. É 6, é meia dúzia, é 12 que vai aceitar isso. Mas é a verdade, é a escritura, é o texto. Mas isso que nós temos que colocar em mente. Você tem direitos, tem liberdade. Não é pecado, mas é pecado quando isso pode atingir um pequeno e pode escandalizar a igreja de Deus. Não se atreva, não faça isso. Vamos orar.